Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar sequência aí no nosso curso, de noções de proteção contra incêndio, parte 2. Lembrando que a parte 1 nós já realizamos aí no módulo passado, Ou seja, no módulo 1 nós tratamos muito dos assuntos sobre a teoria do fogo, sobre os elementos do fogo, sobre os métodos de extinção, sobre as classes de incêndio, como o fogo se espalha, falando sobre os meios de propagação. Hoje nós vamos estar falando sobre como fazer a utilização dos extintores de incêndio. Vamos falar sobre medidas de proteção ativa, medidas de proteção passiva contra incêndio, entender o que é um, o que é outro. Então, espero que tenhamos todos aí um bom treinamento. Vamos lá. Sobre os extintores. Pessoal, o que é importante verificar nos extintores? Extintor de incêndio tem validade? Sim. Extintor de incêndio tem validade? Onde é que eu vejo a validade de um extintor? Todo extintor, quando ele passa por manutenção, ele vai receber no seu cilindro, lá selado lá no seu bojo, um selo de identificação do Inmetro, ou seja, neste selo vai estar dizendo qual foi o mês e qual foi o ano de realização desse serviço. Conforme a imagem aqui, mês e ano de realização do serviço. Então, as letras iniciais aqui, elas são referentes aos meses do ano. Então, nós temos lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então, de acordo com a indicação da seta aqui, nós temos uma bolinha aqui furada que me passa a seguinte informação. No mês de maio, e os últimos dígitos, ele representa o ano. Então aqui, nesse retângulo aqui, eu tenho o ano de realização do serviço e aqui ao lado eu tenho as iniciais dos meses de realização do serviço. Então, olhando para este selo aqui, o que eu tenho de informação? Que esse extintor passou por manutenção em maio de 2020. Ou seja, ele tem um ano de validade. Sendo assim, significa que em maio de 2021, independente desse extintor ter sido utilizado ou não, ele tem que ir novamente para a manutenção. Uma outra coisa que é necessário checar é se esse extintor ele está pressurizado, ou seja, no interior de um extintor de incêndio, conforme nós trabalhamos no módulo passado sobre classe A, classe B, classe C, a gente sabe que no interior do extintor eu vou ter como agente extintor ou água, ou pó, ou até mesmo o CO2, que é o gás carbônico. E como é que eu sei se a água, se o pó que eu tenho dentro desse extintor, ele tem pressão para sair de forma segura ali de dentro daquele cilindro? Através do manômetro, que é este reloginho aqui, Então, olhando para este reloginho, o ponteiro verde, ele precisa estar indicando em cima desse campo verde. Ou seja, se esse pino amarelo, que é o ponteiro do indicador de pressão, estiver abaixo do verde, o extintor ele está despressurizado. Eu vou ter água no seu interior, eu vou ter pó no seu interior, porém, no momento em que eu acionar o extintor de incêndio, essa água, esse pó, ou não vai sair, ou vai sair muito fraco, não atingindo o meu objetivo principal, que nesse momento é apagar o princípio de incêndio. Então, nós devemos estar muito atentos com relação a esse manômetro para saber se o extintor ele está com pressurização ou não, se ele tem pressão interna ou não para que o agente extintor seja expelido. Bom, e como verificar a pressurização de um extintor de CO2, sendo que o mesmo, conforme a imagem, perceba, não tem o reloginho. Coloquei uma seta aqui, direcionando aqui para a peça aqui embaixo do gatilho. Por quê? Porque o extintor de CO2 ele não tem o manômetro. O seu agente pressurizador é o próprio gás carbônico, é o próprio CO2. Então, como é que eu sei se o extintor ele está adequado para uso ou não? As características de um cilindro de um extintor CO2, ele é
diferenciado das características do cilindro do extintor de água e do extintor de pó. O extintor de água, o extintor de pó, o seu cilindro ele tem a parede mais fina, ele possui costuras da solda. Já no extintor de CO2, não. Ele é um bojo, ele é um cilindro único. Ele é um cilindro com umas paredes mais grossas. Por que ele precisa ser mais grosso? Porque o próprio gás é o seu agente expelente. Ou seja, a pressão interna que o gás ele acumula dentro desse modelo de cilindro do extintor, que é o de CO2, é necessário que a estrutura física desse cilindro ela seja mais grossa. Então, como é que eu sei se a quantidade de gás interna que eu tenho está adequada ou não? Os extintores de CO2, eles passam por manutenção a cada 6 meses. Como que é feito essa manutenção? Falei manutenção, mas não é uma manutenção de pesagem. A cada 6 meses ele precisa passar por um peso. E aqui, ó, onde está a indicação da seta, vai ter aqui nessa peça aqui dourada aqui, umas iniciais escritas P.V, P.C. PV, PC, PC é o peso dele cheio, com gás, e o PV é o peso dele vazio. Quando ele está com o seu peso, quando ele passou por manutenção, que ele está lá com o seu PC, que é o seu peso cheio, ele vai ter uma pesagem aí de aproximadamente aí uns 20 quilos. E o que a norma diz? Que se esse extintor ele tiver uma perda de mais de 10% do seu peso final no momento da pesagem, ele tem que ir para manutenção. Então essa é a forma que nós temos de verificar se esse extintor ele está em condições de uso ou não. Uma outra coisa que nós temos que ter cuidado também com relação ao extintor CO2 é que ele, diferente dos outros extintores, ele na ponta da sua mangueira, ele tem um cone, tá vendo aqui, ó, ele tem um difusor. E, de forma alguma, no momento da sua utilização, eu devo segurar na ponta desse cone, na ponta desse difusor. Eu devo segurar sempre nessa alça aqui, ó, nessa canopla, nessa empunhadura, que é um local seguro. Por quê? O gás expelente aqui, no caso o CO2, ele sai com uma temperatura muito baixa, ele sai com uma temperatura de menos 70 graus. Ou seja, o que isso significa? Se porventura eu for utilizar o extintor de CO2 e a minha mão estivesse sobre essa corneta aqui, ó, sobre esse cone, eu posso sofrer uma queimadura por baixa temperatura. Então também é um dos cuidados que eu devo ter com o extintor de CO2. Bom, uma outra coisa que nós também temos que estar atento com relação com as condições que os extintores eles se encontram. Os extintores eles devem estar sempre lacrados e anelados. Ou seja, conforme a tabela aqui, ó, nós temos anéis aqui, ó, que são os anéis colocados nos extintores que passam por manutenção, e cada um desses anéis recebem uma cor diferente. Então, em 2019, todos os extintores que passaram por manutenção receberam esse anel amarelo. No ano de 2020 recebeu o anel na cor verde, e agora no ano de 2021 vai receber a cor branca, em 2022 a cor azul e assim sucessivamente. O que nós temos que estar atento? Esses anéis ele é uma forma de garantir que esse extintor passou por manutenção, desde que esses anéis também eles estejam intactos no extintor. Por quê? Porque quando é feita a manutenção dos extintores, para que seja colocado o anel com a cor respectiva do ano vigente, é necessário que você desmonte esse extintor. Então é feito toda a parte de higienização, de limpeza, de troca de peça do extintor, e para que essa manutenção ela seja realizada, é necessário fazer o desmonte dele. Tem que desmontar ele inteirinho, tirar a água, tirar o gás, tirar o pó. E é nesse momento que, na hora da montagem,
é colocado esse anel de acordo com a cor vigente, e aí o extintor ele vai receber lá o seu anel de acordo com a cor do ano, vai receber o seu selo de acordo com o mês e o ano de realização do serviço, e sendo assim o mesmo está disponível para o uso. Uma outra coisa que nós devemos estar atento também é com relação à altura, né, dos extintores, a sua localização no interior aí da empresa. Por exemplo, os extintores que estão em suporte de parede, esses extintores eles devem estar no máximo aí a 1,60 m do piso acabado. Já aqueles extintores que estão em suporte de chão, ele tem que estar a uma altura mínima de 10 centímetros do piso acabado. Então, ou seja, ele não pode estar totalmente no chão e ele também deve estar numa altura adequada para que a pessoa consiga retirá-lo do local para fazer o uso do mesmo. Lembrando que esse extintor ele deve estar sinalizado, a área aonde o mesmo se encontra deve estar desobstruída, o que infelizmente na maioria das empresas isso acontece de forma muito triste, né? Porque a gente, principalmente quando faz visitas nas empresas, a gente percebe que os extintores acabam ficando para segundo plano. Às vezes você vê lá um extintor, por exemplo, servindo de cabide para guarda-chuva, ou um armário escondendo o próprio extintor. Então nós devemos estar atentos com relação a essas ações aí que nós não devemos deixar que aconteça de forma alguma.